Luciano, tudo bom com vocês? Então, a nossa aula de hoje é sobre o reino e impérios da África, ok? Espero que vocês estejam bem, estou com saudade de vocês. Um abraço. Então, iniciando a nossa aula, gente, de hoje sobre os reinos da África, nós vamos verificar como é que era a África aí entre o século VI e o século XVI. Como vocês podem perceber aí, havia uma grande diversidade de povos, né, que habitavam nesse continente da África antes dos portugueses chegarem. Era cultura diferente, tradições diferentes, culturas distintas, né? Entre o século VI e o século XVI na África, abrigavam várias comunidades, né? Viviam pequenas aldeias, eles eram nômades, e com o tempo aí eles foram se organizando, criando reinos e impérios, né? Como aqui também no Brasil. No Brasil, antes dos portugueses chegarem, os índios viviam em tribos, né? Viviam em comunidades, e eles viviam aí em sociedades que ajudavam aí um aos outros, né? Então, continuando aí sobre a África, né, continente africano, entre os séculos VI e o século XVI, vamos continuar aqui. Como vocês podem ver, aqui nós temos o mapa, né, do continente africano e alguns impérios e alguns reinos que haviam no continente africano antes dos portugueses. Então, a África, ela não era como é hoje em dia, né? Ela havia várias tribos, ainda tem tribo lá, né? Mas haviam reinos e impérios. A África não era tão pobre como hoje em dia, né? A África tinha muita riqueza, tinha muito ouro, muita prata, hoje em dia aí o petróleo, né? Que foi cobiça aos europeus. Os europeus eles se sentiram atraídos aí quando eles chegaram nesse continente por essas riquezas. Então temos aqui, ó, como vocês podem ver, o Império Gana, Beni, só que nós conhecemos, só que nós vamos aí estudar. Reino do Congo, aqui vocês podem ver. Aqui tem o Império Gana, o Império Mali e Zimbábue, essa região aqui também do sul. Cultura Nok, o Congo também, enfim. Aqui tem um índice, né, de vários impérios, vários reinados que existiam na África nesse período aí, entre o século VI e o século XVI. Então, continuando a nossa aula sobre o Império da África, né, os impérios e os reinos da África. Como é que era a organização social desse continente africano nesse período? Olha aqui meu avatar, gente. Vocês gostaram do meu avatar? Tá bonitinho? Tá parecido comigo? Eu achei um pouco parecido. Tá bonitinho. É carequinha, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, essa sociedade africana, ela era bem organizada, né? Tinham tribos que tinha aí a figura masculina, que tomava de conta, né, dessa sociedade, e nós chamamos de patriarca. O homem aí, ele tinha o maior poder. Ele era a autoridade máxima aí dessa sociedade. Mas também haviam sociedades que eram governadas por mulheres. A mulher tinha uma grande influência nessa comunidade. E essas comunidades essa sociedade que era governada por mulheres, era chamada de matriarca. Uma coisa muito importante para a gente falar sobre a sociedade africana, a organização social, é que eles respeitavam as mulheres, os idosos, né? Que nós temos que aprender muita coisa com eles também. Nós temos que respeitar as mulheres, os idosos, as crianças, que está faltando isso um pouco na nossa comunidade, na nossa sociedade, né? Então, enfim, então eles eram bem organizados. Eles eram primeiro aí grupos de nômades, depois eles começaram a ser sedentários e começaram a formarem aí grandes reinos e grandes impérios. Então, continuando aqui a nossa aula, né, de hoje sobre aí a sociedade africana. Aqui eu fiz para vocês, gente, um resuminho mostrando os principais impérios, né, que nós vamos estudar, que nós vamos aprender ao longo das aulas. Aqui, como vocês podem ver, deixa eu passar para cá. Aqui, como vocês podem ver, tem o Império Mali. Ele vai se expandir no século XII, tem essas principais cidades, né?
ela vai ser um importante centro universitário, cultural. Também eles vão fazer desenhos, monumentos também relacionados à Lua, a Júpiter, Saturno, né? A estrutura espiral da Via Láctea. Enfim, isso tudo vai ser aí desse império. Temos também o Império Gana, que entre o século IV e o século XI era conhecido como Império do Ouro, né? O povo dominava a técnica da mineração, usava o instrumento, né, como a bateia, que era para venerar, para ver se tinha ouro, né? Também eles foram muito importantes, esse império aí, porque muitos europeus buscavam ouro nessas regiões e levavam para a Europa. Também eles desenvolviam aí a agricultura e a pecuária. O Império Songhai, entre o século XIV e o século XV, né, tinha uma técnica de plantio e irrigação, tinham canais perfeitos, também vieram muito negros desse Império aí, Songhai, escravizados para o Brasil, onde eles serviam aí como escravos no período aí da cana-de-açúcar. Os europeus, os portugueses, levaram esses negros dessa região aqui de Songhai, né, para a América, no período do ciclo aí do café e também da cana-de-açúcar. Outro reino, gente, muito importante também no continente africano, nesse período, foi o reino Congo, que no final do século XVI, os habitantes dessa região eram especialistas em forjar ferro, cobre, eles praticavam metalurgia, ok? Eles também produziam aí enxadas, faziam arado, né? Eles aperfeiçoaram também a técnica aí da plantação. Tem também aí o reino de Abomey, que foi um importante centro de tráfico de escravo também no século XVIII. O rei tinha um poderoso exército responsável para expandir fronteira nessa região aí. Também no início, quando os portugueses começaram a colonizar a África, vários desses reinos aí, eles entregavam seus escravos para esses portugueses em troca de arma, em troca também de ferramenta. Havia já escravidão na África, gente, mas era entre tribos. As tribos guerreavam uma com a outra, mas os escravos não serviam aí como mercadoria, e sim só mesmo para ser escravizado. Né? O mais forte era pego para fazer parte também do exército. Os reinos aí da África também, eles eram fortificados, eles tinham um exército grande, eles eram povos guerreiros, tá ok? Só uma dica para deixar para vocês é sobre o filme Pantera Negra, que mostra justamente essa questão aí da guerra entre tribos, rivalidade entre regiões da África. Então, eu vou passar para vocês uma atividade, né, no Google Sala de Aula, para vocês verificarem aí, assistirem o filme e depois comentar para mim como é que foi essa relação do filme com esses impérios da África. Então, bom dia, estou com saudade de vocês aí. Espero que acabe logo tudo isso para a gente voltar, né, para a sala, que é muito melhor a gente estar na sala do que estar longe, assim, distante, através da internet. Então, um abraço e um bom dia para vocês.